Bom dia, meus irmãos. Um feliz sábado a todos vocês. Que a graça do nosso grandioso Deus nos alcance, de sorte que tenhamos condições de continuarmos estudando a sua santa palavra. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse culto matutino, onde juntos temos nos debruçado para compreender melhor a palavra de Deus, para bem servi-lo e, consequentemente, levar também a mesma verdade que o Espírito de Deus, nosso amigo, tem impactado nossa mente, aqueles que estão no nosso círculo de amizade e para fora desse círculo igualmente. Então, bem-vindos a todos mais uma vez. Reitero meu feliz sábado e que a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus faça, portanto, a oração nesse instante e, em seguida, nós vamos voltar a estudar Mateus capítulo 3. Feliz sábado, irmãos. O espanhol me saiu aí um pouquinho, mas oremos, irmãos. Obrigada, Pai Celestial, por mais um dia, mais um sábado, mais uma semana, estar aqui, Senhor, com os meus irmãos, com meus queridos irmãos, que eu já tenho um carinho muito grande por cada um, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu estás aqui usando ao pastor Cícero, um instrumento do Espírito Santo, nas mãos do Espírito Santo, Senhor. Toma a frente, Senhor, dessa mensagem, toma a frente de cada palavra que seja para tocar os nossos corações e para fazer mudança na nossa vida, Senhor. Pai Celestial, abençoa cada família, abençoa aqui, Senhor, o que estamos aqui juntos, presentes nesse momento, e também aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui por algum motivo. Tu conheces, Senhor, cada história, cada coração, cada mente. Mas, Senhor, nesse momento que vamos estudar a Tua palavra, que nós possamos ter o entendimento, para que nós possamos levar para a nossa vida, levar para ser exemplo, Senhor. Eu te peço, ó Pai, toma frente. E no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Voltemos ao texto de Mateus, capítulo 3, com o objetivo de darmos continuidade a esse momento solene em que João o Batista está ali à beira do Rio Jordão, realizando cenas singulares de batismo, e dentro dessa perspectiva que nós vamos colocar os nossos olhares e nos permitir que o nosso amigo Espírito Santo nos conduza para alargar a nossa percepção sobre este instante histórico da Igreja Cristã Primitiva, que está dando seus passos na sua estrutura de recepção daquele que está distante geograficamente da Judéia, o caso, então, de Jesus, que está na Galileia por esta ocasião, e João ali, então, realizando uma cena de preparar um povo para recepcionar a Cristo ao tornar ele o seu ministério público. Para isto, vamos olhar diversos textos nesta manhã, confrontá-los com, então, a forma como outros escritores da Bíblia retrataram certas singularidades desses instantes aqui, e isto vai fazer com que nós entendamos quão necessário é estarmos estudando a Bíblia e ampliando a nossa, então, compreensão para que a nossa fé tenha robustez, tenha, de fato, alicerce na pessoa de Jesus. Venha comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11 em diante. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, melhor, de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A ênfase que João dá aqui é muito singular sobre a pessoa de Jesus.
O detalhe que eu quero chamar-lhes a atenção é para o fato de que João não conhecia Jesus pessoalmente. Certo de que a visita de Maria à casa de Isabel, e mais tarde, após o nascimento de João, e quando ele partiu, então, a ter entendimento, as informações lhe foram passadas acerca de que a parenta, não é? Ou seja, de sua mãe, de Isabel, era exatamente alguém que, de alguma maneira, tinha tido, portanto, uma singular visita do anjo Gabriel, e o nascimento do ente querido que lá se encontrava era totalmente distinto da forma como o próprio João havia chegado ao mundo. Então, é claro que essas informações, Isabel, João, passaram para João Batista. Desculpe, Isabel, Zacarias, passaram para João Batista. O outro fato, que é aquele que ocorrera ali quando Jesus estava aos seus 12 anos de idade, certamente, como as situações se tornaram públicas e isto, portanto, circulou, chegou às informações de João Batista. Porém, é necessário que nós atentemos o aspecto, então, da distância geográfica entre os dois personagens. João está no território da Judéia, deserto ali da Judéia. Jesus está, portanto, no extremo norte, ali para o lado, portanto, da Galiléia, especificamente na cidade de Nazaré. A distância entre esses dois ambientes é bastante singular. E Cristo não havia, portanto, vindo a Jerusalém costumeiramente. Nós temos de nos lembrar que a Bíblia registra o episódio desta vinda ali quando estava com os seus 12 anos de idade. Porque em Nazaré havia sinagoga, em Nazaré havia, portanto, ambiente em que judeus da região ali mantinham, portanto, as suas práticas e, consequentemente, Cristo diversas vezes esteve nesta então, sinagoga, durante a fase, portanto, de sua infância e adolescência. E, claro, na fase adulta. Mas João está na região ali da Judéia, iniciando, portanto, o seu ministério público igualmente, e não percam de vista que a distância etária, faixa etária que me refiro, entre João Batista e Jesus, apenas de 6 meses, né? De acordo com o que já estudamos na vinculação lá do livro de Lucas, quando podemos, então, afirmar com segurança, porque é o anjo Gabriel que diz isso para Maria, né? Em relação à visita que ela fizera por ordem do anjo, né? Para visitar, portanto, a própria Isabel. Então, se aí há uma parentela entre Isabel e Maria, então João também é parente de Jesus. E aí, qual é o grau de parentesco? Primo, né? Na verdade, eles são primos, e a gente precisa, portanto, atentar para isto, para poder, ao mesmo tempo, alargar a seguinte informação, ou então percepção, que se estavam distantes geograficamente, de fato, né, onde um morava e o outro igualmente, me refiro a Cristo Jesus, não havia aqui uma combinação dos fatos para que Jesus viesse a Galiléia. A pergunta é que viesse da Galiléia ao Jordão. A pergunta que nós temos de nos fazer é por que Jesus viera e especificamente neste período de tempo? Essa é uma pergunta séria, mas que também tem uma resposta muito séria. Você se lembra que a pregação de João Batista, ali, então, às margens do Jordão, levava, de alguma forma, as pessoas de Jerusalém, da Judéia, território circunvizinho, virem, porque a pregação de João era distinta, era poderosa, era enfática, diante, então, das circunstâncias que o Senhor, nosso Deus, havia preparado então, porta-voz, para este momento que Israel estava passando. Não perca de vista, Israel preso aos aspectos, portanto, de uma vida dissoluta, bebidas, festanças, e então o uso de uma vida sexual bastante desregrada. Estas eram as circunstâncias que João estava enfrentando. Então, a pregação de João passava a ser, de uma certa forma, não só pela sua compostura,
mas também o próprio conteúdo da pregação, uma espécie de juízo sobre aquelas pessoas. E aí essas informações circulam, elas então se pulverizam diante do território e, claro, chega até então, ou melhor, chegam, né? Essas informações chegam até Nazaré. E aí vem o detalhe, se João está neste ato fazendo o batismo no Jordão, aquele que estava na Galileia, em Nazaré, entendera que chegara o momento, portanto, de tornar pública a sua mensagem e a sua pessoa, porque, de acordo com Daniel, capítulo, então, 9, é exatamente aí, na metade da semana, que nós temos, então, o ungido que deveria ali aparecer. E ele faria firme aliança por muitos por uma semana. Na metade da semana, ele seria tirado. E você sabe desta profecia de Daniel, capítulo, portanto, 9, versículo, especificamente, versículo, portanto, ali, 26. Então, o que a gente tem de atentar? De que, então, a profecia, o tempo estava chegado. E era necessário que, então, Jesus viesse até a Galileia. Então, ele não veio de per si, ele não veio por uma situação como as pessoas vinham a João Batista. Ele veio dentro de um contexto profético. E aí Cristo, portanto, se dirige ao ambiente onde João se encontra. E aí nós temos de agora entender esta distinção entre o batismo de Jesus e o batismo que João ofertava para as demais pessoas. E é esta a razão porque eu lhes disse de antemão que temos diversos textos bíblicos para que, então, ampliem nossa compreensão acerca deste, então, episódio. Antes, porém, terminemos a leitura do versículo 11 e avancemos, portanto, aqui nos demais versos. Então, observem o versículo 11, a última parte. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta é a informação que João, então, descrevia acerca de Cristo. Embora sem conhecê-lo, embora sem tê-lo visto, durante, portanto, toda a fase de sua vida, é necessário que a gente entenda, e reitero, que ambos não tinham comunicação. Versículo 12, a sua pá, a pá de quem? De Cristo Jesus, essa linguagem figurada significa, né, a sua ação, aquilo que ele iria realizar, seria, portanto, de um ato de purificação. Ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. E aqui eira é uma expressão para localizar Israel. Então, o Senhor faria uma purificação com aqueles que dentro de Israel estavam. Em outras palavras, uma igreja que deveria ali nascer entre pessoas que tinham submissão a Cristo Jesus. E esta é a eira do Senhor. Israel viria no primeiro contexto, e lembrem-se sempre da ênfase de Cristo: buscai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque estava dentro do cômputo da profecia. As 70 semanas estavam, portanto, no seu curso, e, consequentemente, não poderia, portanto, a mensagem se exteriorizar para fora do território de Israel. Embora durante o período da completude da profecia das 70 semanas, diversas pessoas que vieram a Jerusalém e tiveram contato com Jesus, receberam, portanto, a sua bênção. Porém, lembrem-se, o conteúdo singular da mensagem de restauração era para ser posto para Israel, visto que era para ser posta para Israel, visto que estava dentro do cômputo da profecia de Daniel, capítulo 9. Bem, o versículo 12 termina dizendo: recolherá o seu trigo no celeiro, linguagem figurada para representar seres humanos que seriam, portanto, salvos, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Também a expressão palha aqui significa aqueles que não aceitaram o evangelho e, consequentemente, portanto, seriam sentenciados. Fogo inextinguível, essa expressão aqui, de consequência eterna, não inextinguível na duração, mas na consequência, tornando mais simples, aquilo que é inextinguível em relação àquilo que o Senhor estabelece como julgamento e juízo, ninguém pode, portanto, modificar. Por isso que é inextinguível, do ponto de vista que não haverá, portanto, uma segunda chance.
Israel passaria por essa cena de juízo, e aqueles que decidirem, portanto, ao lado de Jesus, estariam, portanto, salvos, e aqueles que estavam rejeitando a oportunidade, consequentemente, estariam, portanto, em cena de juízo eterno, por isto, fogo inextinguível. Versículo 13. Por esse tempo, que tempo? Aqui é um elemento, portanto, que é necessário a gente atentar. Por esse tempo. Que tempo? Né? Aquele período em que João estava fazendo o batismo no Jordão. E com o cômputo da profecia de Daniel, capítulo, portanto, 9, é evidente que Jesus está chegando aqui no ano 27, que é onde, portanto, dentro das 2.300 tardes e manhãs, sabe-se exatamente que ali no ano 27, Jesus, portanto, assume o seu ministério público após o batismo. E é exatamente a cena do batismo que torna a pessoa de Jesus pública. E aí vem, por esse tempo, Cristo receber as informações lá em Nazaré do que estava acontecendo com esta mensagem singular deste pregador distinto chamado João Batista. Nesta ocasião, Cristo, portanto, por divina compreensão de que a sua missão começava, portanto, agora a necessidade de tornar pública. E daí ele despede de sua família, Maria, especificamente, Ellen White chega a dizer que ele, portanto, despede-se dela. E há um texto bem singular no Desejado de Todas as Nações, que, na verdade, parece-nos, portanto, eu diria por dedução, não há uma expressão realmente muito clara, mas por dedução, que José, por essa ocasião, já estava morto, falecido. E como podemos, então, fazer essa dedução, pastor? Com base em que tu estás, então, buscando esta situação? Bem, eu vou chamar o texto para que a gente possa atentar, tá bom? E aí você, junto comigo, fazer o que eu chamo, portanto, de leitura dedutiva, e a gente vai atentar para isso aqui. Acho que... Deixa eu ver se está em tela cheia, para a gente, então, ver aqui. Eu acho que deve estar em tela cheia para vocês, então eu queria, portanto, chamar a atenção de vocês para esse texto aqui. Isso aqui a gente já viu também, igualmente. Vamos avançar um pouquinho. Eu vou levá-los direto para esse texto aqui em particular. Este aqui. Olha só. Presta atenção aqui comigo, por favor. Veja como é que a gente pode fazer uma leitura dedutiva. Né? Observa. Por toda a Galileia se espalharam as novas do profeta do deserto. De quem está se falando? João Batista. E de sua maravilhosa mensagem. Esta chegou até aos camponeses das mais remotas cidades da montanha. Opa, que montanha? Nós temos, então, aqui, claro, o local onde João se encontrava, que era a Judéia. Mas aqui, observa, venha comigo, por toda a Galileia. Então, aqui não é mais Judéia. Esta o quê? Esta mensagem chegou aos camponeses das mais remotas cidades da montanha. Veja, cidades da montanha e aos pecadores da praia. Ora, Judéia não tinha praia. Então, a que se refere? Ao território da Galileia. Esta é a leitura que a gente faz, dedutiva. Porque se a mensagem chegou até os camponeses das mais remotas cidades da montanha, a quem são, portanto, referência a estas cidades? Melhor, ou a que se põem estas cidades? Local. Galileia, território da Galileia. E por que território da Galileia? Porque não há praia na Judéia. Então, e qual a praia aqui que se refere? Consequentemente, o mar da Galileia. Logo, a gente tem de atentar que as cidades ali chegaram às informações. E aí, consequentemente, chegou também a informação aos ouvidos de Jesus, ao ambiente, então, ali de Nazaré. E aí, Cristo
entende que o seu ministério agora precisa se tornar público, a sua visão, portanto, precisava ser conhecida do que Deus, então, havia preparado a terra para recebê-lo. E aí nós temos de atentar, continuando a leitura, encontrando nesses corações simples e sinceros a mais genuína aceitação. Ou seja, corações simples e sinceros de que lugares? Das cidades montanhosas, ou das cidades que estavam nas montanhas, camponeses, gente simples. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Que, na verdade, a mensagem encontrou primeiro o coração de gente humilde. E aí você tem de atentar para esta singularidade, para não perder de vista que não foram os grandes e poderosos de época, com suas parafernálias intelectuais, influências, portanto, dos rabinos, influência, portanto, dos fariseus, que a mensagem chegou. Inclusive, a mensagem que nós estamos lendo na Bíblia Sagrada, no capítulo 3, portanto, João apresenta uma forte mensagem contra os fariseus e os, eu diria, saduceus, em razão do comportamento de quererem, então, ser oportunistas, de, nesta amizade com João, entenderem que quando o Messias chegasse, eles, fariseus e, então, saduceus, tivessem destaque no governo de Jesus. E aí é onde João entra com aquela expressão reprovativa, a raça de víboras. Em outras palavras, João está aqui dirigindo este sermão especificamente para a liderança judaica que está ali à beira do Jordão. Mas corações humildes, aonde, portanto, a informação chegou desta pregação distinta de João Batista e o convite para o arrependimento, essas pessoas afluíram de todas as regiões para se encontrar, então, com aquele que era a voz que clamava no deserto. Então, esta é a mensagem aqui, mas não só. Agora vamos nos ater ao aspecto, portanto, da segunda dedução, que tem a ver com a possibilidade de José já estar morto nesse momento que Jesus, portanto, torna o seu ministério público. Venha comigo, observe. Encontrando nesses corações simples e sinceros a mais genuína aceitação. Agora acompanha. Em Nazaré, Nazaré está onde? Na Galileia. Em Nazaré, repercutiu na oficina da carpintaria que fora de José. Percebe a dedução aqui? Ora, qual é o entendimento deste pastor? Se José estivesse, portanto, vivo, a linguagem aqui utilizada não seria esta. Em Nazaré, repercutiu na oficina de José, o que implica dizer que ele estaria, portanto, ali presente também. Mas a linguagem que está aqui é uma linguagem, portanto, que a gente chama, veja, o verbo, então, aqui, ele está no tempo mais que perfeito em língua portuguesa. Né? Então, fora de José. Fora, então, mais que perfeito, ou seja, é um pretérito, algo que ocorrera lá, que, então, permanece como tendo, portanto, a ênfase de quem era dono lá atrás, mas é como que se dissesse de que este não está mais presente. Entende a dedução aqui? Então, em Nazaré, repercutiu na oficina da carpintaria que fora de José, e houve alguém, veja, este alguém está destacado, aqui se refere a Cristo, que reconhecesse o chamado. Ou seja, a informação de que João estava fazendo o batismo no Jordão e a mensagem singular deste pregador, isto chegou também ao território da Galileia, a Nazaré, e especificamente chegou no comentário do povo a carpintaria que fora de José. E aquele que lá estava, o que implica dizer que Jesus, no meu intuir, é esta forma aqui de refletir, mesmo depois que José então falecera, Cristo continuou então ali as atividades na carpintaria, até o momento que vem, portanto, o seu, eu diria, deslocamento, né, da Galileia para a Judéia para se encontrar com João, para ser por ele batizado. Embora os dois nunca tivessem se encontrado.
E eu quero demonstrar isso aqui para você. Em textos bíblicos. Vamos avançando um pouquinho mais. Seu tempo, o tempo de quem? De Cristo, chegara. Afastando-se do seu diário labor, percebe? Então, ele estava, de fato, dando continuidade à atividade, eu diria, da carpintaria. Afastando-se de seu diário labor, observa a cena. Essa cena, para mim, é muito íntima, muito particular. Despediu-se de sua mãe, o que evidencia que a dedução que este pastor está fazendo não é equivocada. É que se houve uma despedida, portanto, de sua mãe, por que não há menção de que houve do seu pai? Porque, consequentemente, pela linguagem que está aqui, José já estava morto. E acompanha a leitura mais. E seguiu os passos dos compatriotas que afluíam em multidões ao Jordão. Ou seja, Cristo seguira igualmente aquilo que os demais estavam fazendo, vindo ao Jordão para escutar o grande pregador João Batista. Este é um ponto. O outro que eu quero aqui parar, essa lâmina, e chamar-te a atenção que, de fato, ele não conhecia João Batista, são os textos diversos que nós temos na Bíblia Sagrada sobre este momento, de que Jesus, de fato, está vindo, mas nunca tinha se encontrado com João, o que não pode ser utilizado uma acusação, eu diria, de que os dois haviam tramado para fazer, portanto, algum motim contra Jerusalém ou contra os romanos. Então, esse tipo de singularidade que algumas pessoas põem é fora realmente de uma leitura com seriedade da Bíblia Sagrada. Vem comigo para o que eu vou te apresentar aqui, especificamente no Evangelho de João, que é João, portanto, o apóstolo, que a gente precisa atentar para essa particularidade da pessoa, então, de Jesus. Vem comigo, por exemplo, ao capítulo 1 do Evangelho de João. Por favor, acompanha comigo aqui o que nos é dito. Capítulo 1, versículo, portanto, 31. Nós temos aqui no versículo, especificamente, a informação do que é direta. Mas eu gostaria de pegar o versículo, portanto, 29, para ter contexto. Veja, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Como João sabia da existência de Jesus? Claro, os pais haviam anunciado. Não esqueçam que Maria era parenta de Isabel. Então, agora vem para o versículo 31. Veja como João descreve. Não se conheciam. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Em outras palavras, este versículo está dizendo, primeiro, João não sabia quem era Jesus. Número 2, João sabia que ele era, portanto, o escolhido de Deus, em razão das profecias que havia estudado, de Isaías 53, e da perspectiva, informação, educação oral que Isabel e Zacarias haviam passado para ele sobre, então, a singular escolha que foi feita da pessoa de Maria e como o ente santo havia ali sido gerado na pessoa de Maria. Então, João sabia destas coisas. Mas olha o detalhe aqui. Quando a expressão é dita no versículo 31, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, João sabia que estava cumprindo uma missão para preparar o caminho daquele que era o ente, então, querido, o Cordeiro de Deus, mas João mesmo, reitera-se, não tinha nenhum contato com Jesus, nem físico, do ponto de vista de conhecê-lo, nem do ponto de vista de correspondência. E se, eu diria, evidencia, desdobrando este verso, o versículo 33, do mesmo texto que nós estamos lendo. Venha comigo, o versículo 33. O João reacentua a informação que não conhecia. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água,
me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, observa, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João pregava, sabia a respeito da singular missão de Jesus, sabia que ele, Cristo, iria batizar o povo com o Espírito Santo, mas João mesmo não o conhecia. E diante deste fato, Deus havia preparado João Batista com um sinal. E o sinal é, quando vires isto acontecer, saiba, aquele é de quem tu, então, estavas a pregar. Que coisa, né? Que situação singular, meus irmãos. Que coisa solene, profundíssima. A gente tem aqui entender que falava do ente santo, pregava sobre, portanto, aquele que deveria vir, mas ele mesmo não havia ainda tido a oportunidade, a graça de vê-lo pessoalmente. Eu queria ter a oportunidade, me emociono, de pelo menos uma foto desse encontro. Como é que foi? Como é que foi quando João depositou o olhar e viu o Espírito de Deus descer sobre Cristo Jesus? E a voz de Deus dizer-lhe, este é o meu filho amado. Em outras palavras, eu tenho um sermão exatamente sobre esse momento aí. Como que é o momento de o coração e a mente de João a olharem ali para aquele a quem ele pregava com tanta ênfase e agora ter a graça do próprio testemunho da sua experiência particular de dizer, é sobre este que eu estava a falar. Hoje, eu não falo do que eu ouvia. Hoje, os meus olhos veem a quem eu, de fato, anunciava. Essa é a experiência da igreja. Essa será a minha e a sua experiência. Falamos com ênfase sobre o nosso amigo Salvador Cristo Jesus. Nunca o vimos. Nunca tivemos a graça de dar-lhe um abraço, de sermos recepcionados carinhosamente por suas mãos santas e poderosas. Não tivemos ainda a oportunidade de ouvir audivelmente a sua voz. Pregamos sobre ele, anunciamos sobre ele, ensinamos sobre ele, dedicamos nossa vida a ele, mas chegará o dia e hora em que ouviremos de sua voz melodiosa e mansa, se estivermos dormindo, o chamado para despertarmos. E se não estivermos, o convite para irmos ao encontro dele nos ares. Meu querido amigo e irmão, membro desta igreja, você pode ter passado e está passando dificuldades profundas, mas você deve lembrar que a mensagem que compunge o nosso coração é a esperança de poder ver diretamente o nosso Salvador. E aí poderemos, como João então fizera, era sobre este que nós anunciávamos. Agora nós exultamos, porque estamos vendo em glória e majestade, vindo nas nuvens dos céus, para trazer, portanto, galardão àqueles que o aceitaram como Salvador pessoal. Não desista de sua fé. Mesmo diante de talvez 30, 40, 60 anos da expectação da volta de Jesus a esta terra. Ele prometeu, e ele, portanto, vai cumprir o que prometera. No momento certo, ele veio, portanto, da Galileia ao Jordão, e ali foi batizado. Cenas que nós vamos estudar amanhã com profundidade. No momento certo, no tempo da profecia, ele então fizera exatamente esta cena que nós lemos no Desejado de Todas as Nações. Despediu-se de sua mãe. Deixou para trás, eu diria, as ferramentas de serviço, de móveis, ali na carpintaria do velho José, já falecido. E agora está assumindo publicamente outras ferramentas. Lidar com as suas próprias mãos para salvar, acolher e perdoar. Não estava mais a fazer móveis, mas a transformar a vida dos seres humanos em verdadeiros homens e mulheres que se submetem à graça de Deus o Pai. Que você seja essa espécie de pessoa que, de fato, deseja não só falar de Jesus, mas conservar no coração a esperança de vê-lo, de abraçá-lo, de ser recepcionado por quem tanto nos amou e continua nos amando. Tenha você neste sábado, meu irmão, essa esperança renovada
de que podemos não ter conhecido pessoalmente, mas teremos a oportunidade, como tivera João Batista, de vê-lo, e vê-lo, portanto, como o unigênito do Pai. Que Deus te abençoe, é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça continue sendo objeto de nossa alegria nessa terra. Nos batize sempre, Senhor, com o teu Espírito, o nosso amigo Espírito Santo. Que ele sempre nos leve aos pés de Jesus, nos faça dignos de podermos então ter uma vida da qual não temos do que nos envergonhar. Ajude-nos, Senhor, a conservar a nossa fé. Nós te suplicamos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.